Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler os versículos 1, 2, 8 e 9. Que nos diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a vocês como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te adorar por esse privilégio imerecido de estarmos diante do Senhor, da tua santa palavra, e nós rogamos que o teu Espírito possa ministrar realidade espiritual vindos da tua palavra, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, sejamos não apenas alimentados pela tua palavra, mas transformados por ela, que ela possa realmente penetrar o mais profundo do nosso ser e o Senhor faça essa obra maravilhosa de conquistar-nos completamente para ti. Queremos entender a tua mente na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, Senhor. Amém. Na mensagem anterior, onde comentamos esse texto, e fomos até o livro do Apocalipse, nos detemos especialmente no livro de Hebreus, onde vimos o grande desejo de Deus em ter um tabernáculo para a sua habitação. E o livro de Hebreus enfatiza muito o termo o verdadeiro tabernáculo, mostrando que o tabernáculo de Moisés era transitório. Então fala daquela visão gloriosa nos céus, de onde Moisés adquiriu o modelo, e que agora o Senhor estava ensinando o seu povo desde o princípio. É muito interessante que aquele que quiser estudar a Escritura, ele tenha dois pontos de partida principais. Primeiro, que Jesus Cristo é a explicação, ele é o sentido exato de toda a palavra de Deus. Você nunca pode esquecer disso. Muita gente, ao estudar a Escritura, especialmente quando ele é muito voltado para a escola mais alegórica, mais tipológica, que lida com sombras e figuras, se ele não tiver o cuidado de ver que todas essas sombras e figuras são interpretadas e elas encontram o seu real sentido na pessoa de Jesus, é muito fácil se perder numa interpretação que está desarraigada do seu sentido real, do seu fundamento. Então esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro para nós. Tudo que a Bíblia diz no Antigo Testamento, as profecias, as tipologias, as sombras, o verdadeiro sentido de todas elas estão na pessoa do Filho de Deus, na sua obra na cruz e na sua mensagem ou a sua doutrina. O segundo ponto é que a palavra de Deus e a sua revelação, ela é progressiva, ela é cumulativa. Aqueles que estudaram a palavra de Deus no passado e não tinham tecnologia, não tinham tantas facilidades como hoje nós temos, eles colocaram algumas regras para entender o texto sagrado. Por mais que não usasse muitos termos assim mais teológicos, como a hermenêutica e a exegese, mas eles tinham um princípio que eles aprenderam com aqueles mais antigos, que eram homens que tinham dons do ministério da palavra. Então eles poderiam usar, por exemplo, a lei da primeira menção. Eles descobriram qual foi a primeira vez que Deus mencionou uma palavra na Bíblia. Por exemplo, a palavra tabernáculo. Depois se pegaria a lei da menção repetitiva, ou seja, quantas vezes Deus repetiu essa mesma palavra na Bíblia. Depois tinha uma outra lei, a lei da menção paralela, ou seja, quando essa palavra apareceu em outro texto, mesmo que ali não esteja exatamente tratando daquele assunto, mas você vai encontrar lampejos da revelação de Deus
naquelas passagens onde aparecem essas menções ou essas palavras que estejamos estudando. E por fim, em quarto lugar, a lei da última menção. Ou seja, quando você tem a revelação ou o clímax da revelação dessa palavra. São apenas alguns princípios que você vai ver que a própria Bíblia interpreta ela mesma. E você não se perde. Mas nunca podemos ignorar de que Deus, ele fala de maneira crescente. Então ele lança uma semente no começo, no Gênesis, depois ele vem regando essa semente através dos patriarcas, depois dos pais em geral, os profetas, até chegar no Novo Testamento nós encontramos uma árvore, na verdade o fruto que é o Filho de Deus, que ele diz que se o grande trigo cai em terra e não morre, ele fica só. E aí você vai encontrar no Evangelho de João uma videira. Você tem essa árvore. Nas cartas de Paulo, nas outras cartas, o Senhor está podando essa árvore, está enriquecendo ela, está trazendo luz. As cartas seriam as explicações da revelação de Cristo e a sua igreja. E no livro de Apocalipse você tem uma grande colheita. Então você vê que a palavra de Deus ela vai crescendo. Mas ela nunca entra em contradição. Ela sempre tem harmonia, ela sempre tem equilíbrio, um princípio, meio e fim, onde você vai encontrar essa multiforme sabedoria de Deus, mas tudo convergindo para o seu Filho. E aqui, nesse texto que nós estamos lendo, nesse tempo e considerando, o Senhor revela o seu coração de maneira tão maravilhosa, falando para Moisés. Ele disse: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Agora ele está falando a todo o povo de Israel. E é claro que aquele povo de Israel, ele também representa para nós hoje a igreja. Não que a igreja substituiu o povo judeu. Não estamos falando dessa escatologia, dessa teologia substitutiva que mostra que a igreja substituiu Israel, Deus não tem mais nada com Israel. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de princípios e de aplicações que o Novo Testamento usa. Deus tem um chamado para todo o seu povo, assim como nós hoje. Deus chama todo o seu povo. Mas ele estabelece um princípio para Moisés: de todo homem cujo coração o mover para isso, desses que são voluntários, desses que se consagrarem, desses que se comprometerem, que entenderem a sua responsabilidade, vocês receberão a minha oferta. Então você percebe, o chamado ele é geral, mas existe uma condição para a pessoa participar desse chamamento. Deus não espera que a pessoa faça algo obrigatório, constrangido, impelido, que você tem que estar ali forçando a pessoa a fazer algo. Não, Deus espera que cada um possa ver que o Senhor os comprou lá do Egito, que representa o mundo, e aquele cordeiro que morreu e o seu sangue se passou dos umbrais da porta e das janelas das casas, representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós. E agora, assim como aquele povo passou pelo deserto, mas antes foram batizados no mar e na nuvem, Paulo vai dizer dessa revelação em 1 Coríntios 10, nós também passamos por o batismo em Cristo. Eles entraram em Canaã, depois que atravessou o Jordão, que representa a morte, a obra da cruz, e agora nós também estamos nessa Canaã, que é a plenitude de Cristo no seu povo. Ou seja, Deus salvou a todos o seu povo das garras de Satanás, do pecado e do mundo, por meio do seu Filho. Mas ele quer duas coisas. Em primeiro lugar, ele quer um tabernáculo. Ele quer um tabernáculo, ele quer uma casa. Ele diz assim: farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Que terrível se formos comprados do mundo e da condenação eterna e achar que essa salvação é para vivermos uma vida simplesmente livres e fazer o que nós mesmos acharmos que é melhor. Não. Deus nos salva pela graça para nos trazer ao seu governo. É como duas asas de um pássaro, graça e governo, ou o princípio da graça e o princípio da soberania de Deus.
precisamos ver o propósito do Senhor, de que a salvação não tem e nunca teve um fim em si mesmo. Deus quer um tabernáculo para ele habitar. E logo em seguida você vai encontrar ele falando de Canaã, que é essa plenitude. Vamos dizer assim, na tipologia, muitos saíram do Egito, mas eles vão morrer no deserto da desobediência, da escuridão, por falta de revelação, pelo domínio do pecado, de um coração desassociado da obediência ao Senhor. Lembra daquela geração que morreram todos no deserto? Porque eles murmuravam e eles não seguiam o Senhor de inteireza de coração. Na verdade, geograficamente, eles estavam no deserto, mas o seu coração ainda estava no Egito. Assim como é possível o cristão ser salvo, mas o seu coração ainda está no mundo. E Tiago diz: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo constitui-se em inimizade contra Deus? E que o Espírito de Deus, ele tem zelo, ele tem ciúme de nós, porque Deus quer um santuário. Então o Senhor está esperando de nós essa vida mais madura, de podermos avançar. E nesse texto que a gente está vendo, o Senhor falar com Moisés, representa o coração do Senhor desde a eternidade. Ele quer habitar no meio do seu povo, e ele quer que o seu povo seja a sua habitação. E agora, se você seguir o versículo 3, você vai encontrar que, além do Senhor falar essa condição de que apenas aqueles que tiverem um coração voluntário vão poder cooperar, digamos que alguém fale: eu quero cooperar com esse tabernáculo, com essa edificação. Você vai encontrar critérios. Ele estabeleceu os materiais. Não podemos trazer qualquer material para a edificação do Senhor. Não vamos fazer as coisas de qualquer maneira. E o primeiro material que ele coloca ali é ouro. Isso representa aquilo que é de Deus, ou a natureza de Deus. Por isso que na tipologia, o primeiro passo é o novo nascimento. Se a pessoa não recebeu a nova natureza, a regeneração, ela não faz parte desse tabernáculo do Senhor e ela não tem nada para oferecer. Ela está perdida, ela está condenada, por mais que ela tenha nascido num lar cristão, por mais que ela esteja frequentando as reuniões da igreja há muito tempo, ela realmente não tem o princípio básico, o novo nascimento, a habitação do Espírito Santo. E depois você vai ver o Senhor falando de outros materiais que hoje nós não vamos tocar neles, quem sabe, numa mensagem posterior. Mas o Senhor espera que nós possamos ser esses colaboradores, porque Ele quer habitar entre nós. Que mistério maravilhoso! Podemos compartilhar, tocar na graça do Senhor, onde Ele fala sobre essa questão de morar, de ter uma morada entre o seu povo, que seja a sua habitação. Esse é um chamamento extraordinário. E isso aqui, como eu falei, de uma revelação crescente, nós vamos encontrar essa revelação crescendo em cada episódio das Escrituras, de cada livro da Bíblia. Claro, você pode lembrar, anterior a isso, aquele sonho que Jacó teve, quando ele ele deitou naquela pedra, descansou naquela pedra a sua cabeça, ele estava fugindo do seu irmão, indo para a terra de Labão, e ele teve um sonho. Você lembra? Ele viu os céus abertos, aquela escada que ligava os céus com a terra, e os anjos subindo e descendo. E ele teve uma revelação extraordinária. Depois, como ele sintetiza aquilo que ele viu? Ele não consegue explicar tanto, mas ele diz quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, você vai encontrar Jesus dando sentido a essa revelação. Ele vai falar para Natanael que de agora em diante ele vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho de Deus, mostrando que ele é a escada e é também a casa de Deus. Você vai encontrar que todas as figuras e tipologias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento, e o Senhor, como falamos no começo, ele é o sentido exato de todas as figuras do Antigo Testamento. Ele é o corpo daquelas sombras. Então você vai ver que já
com Jacó, o Senhor mostra essa questão da casa de Deus, que depois vai sendo ampliada. Mas desde o Éden, se você voltar um pouco atrás, você vai ver que Deus vinha na viração da tarde encontrar com Adão. Ele queria uma casa. Ele queria companheirismo, ele queria habitação. E esse é o chamamento do Senhor até hoje. E como nós mencionamos no livro do Apocalipse, você vai encontrar aquele tabernáculo eterno. E você também vai ver a fúria de Satanás contra Deus e contra o seu tabernáculo. Então, amados, hoje nós vamos pelo menos ressaltar 3 aspectos desse tabernáculo no Novo Testamento. Nós não vamos entrar ainda em pormenores dessa questão do tabernáculo nesse tempo de Moisés, mas nós já vamos ao Novo Testamento falar do cumprimento dessas figuras no Novo Testamento. Em primeiro lugar, nós vamos ver que esse tabernáculo é o próprio Senhor Jesus. Nós vamos no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14. E precisamos compreender essas coisas para encontrar o nosso lugar como filho de Deus, como membros do corpo de Cristo e como a responsabilidade que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para aqueles que estudam a Escritura, e que bom que o Senhor levantou ao longo dos séculos irmãos que procuraram olhar os originais e os sentidos da palavra, eles descobriram que essa palavra habitou é o mesmo que tabernaculou. Tem o mesmo sentido de tabernáculo. Ou seja, o Deus eterno, invisível, que jamais foi visto por homem algum, incompreensível, ele habitava no seu Filho. E agora, essa comunhão da Trindade desde a eternidade, o Filho trouxe para a terra. O Verbo se fez carne e tabernaculou, ou seja, ele fez tabernáculo entre nós. Agora nós temos a primeira figura do tabernáculo se cumprindo no Novo Testamento, que é o tabernáculo de Deus. Só que o tabernáculo de Deus, em primeira instância, é o seu Filho que habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se você avançar um pouco mais para o capítulo 2 de João, versículo 18 ao 22, vai nos dizer assim: Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruam este santuário. Está falando do templo. E em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: Este santuário foi edificado em 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Agora, novamente, você vai ver que Jesus está dizendo que ele é o templo de Deus, ele é o tabernáculo de Deus. Que coisa maravilhosa a gente encontrar o próprio Senhor Jesus interpretando os textos. Por isso que você não pode avançar para aspecto nenhum das Escrituras se não começar primeiro com o nosso Senhor. E aí nós temos Paulo falando em Colossenses 2, versículo 9, que nos diz: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em primeiro aspecto, precisamos deixar muito claro é que Jesus, ele é o cumprimento daquela figura do tabernáculo. Você vai encontrar no livro de Hebreus que aquelas figuras no capítulo 9, mostrando que enquanto aquele tabernáculo, aquele templo estava erguido, o véu que fazia a separação entre o santo dos santos e o santo lugar permanecia. Aquele templo precisava ser destruído, para que agora
os cristãos entendessem que a cortina do tabernáculo que fazia separação no Antigo Testamento do Santo Lugar com o Santíssimo, aquela cortina foi rasgada na cruz do Calvário quando Jesus morreu. Então, o autor aos Hebreus vai dizer que agora nós temos o livre acesso ao trono da graça de Deus pelo véu que foi rasgado, isto é, o corpo de Jesus Cristo, seu corpo físico, quando ele foi na cruz rompido, dilacerado. Mais uma vez, o autor aos Hebreus está mostrando para nós que Jesus era um tipo daquele tabernáculo. Agora, se você seguir um pouco adiante, você vai encontrar os próprios apóstolos mostrando, e também o nosso Senhor Jesus, que o segundo aspecto desse tabernáculo no Novo Testamento é cada cristão, cada um dos filhos de Deus que nasceram de novo. O primeiro aspecto é ele, o segundo aspecto é que quando nós fomos regenerados, nos tornamos também essa morada de Deus. Nós vamos encontrar isso em João 14, 23. Que vai nos dizer, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E o que vai acontecer? Viremos para ele e faremos nele morada. Lembra do que o Senhor falou a Moisés? Faça um tabernáculo. Por que ele pediu para fazer um tabernáculo? Porque ele queria habitar, ele queria morar. E agora ele está dizendo que eles virão, o Pai, o Filho, no Espírito Santo, e vão fazer morada naquele, ou seja, individualmente, cada um daqueles que nascesse do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Em João 14, 23, perdão, em 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios 6, 19, Paulo vai fazer uma queixa e uma pergunta retórica. Ele vai dizer assim, 6,19 de 1 Coríntios: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, ou tabernáculo do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, esses coríntios, como eles estavam vivendo uma vida leviana, envolvida com o mundo, e alguns, inclusive, numa relação imoral com aqueles que são infiéis. Alguns contraindo um jugo desigual com os infiéis, seja em relação íntima ou casamento, e alguns até se prostituindo, ou numa relação abrasadora, onde não havia santidade. E Paulo está perguntando, vocês não sabem que o corpo de vocês é tabernáculo do Espírito Santo, ou santuário do Espírito Santo? Ou seja, porque eles estavam ignorando que o corpo de cada um é para a habitação de Deus, eles achavam que o corpo era deles. Podiam reunir, ouvir a palavra e depois viver de qualquer maneira. Os gnósticos acreditavam assim, o corpo é tão impuro, a carne é tão indigna, que Deus jamais vai se preocupar com a nossa carne, com o nosso corpo. Então eles achavam, como hoje se fala, Deus quer o coração e o resto está livre. Eles realmente viviam numa vida de pecado. Mas Paulo está corrigindo isso, dizendo que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que nós recebemos, e agora esse corpo não pertence a nós. Ele é santuário do Senhor. Chegamos no capítulo 5 de 2 Coríntios, com esse pano de fundo de que cada cristão, ele também é um tabernáculo ou um santuário. Paulo vai dizer assim, quantos coríntios não sabiam com clareza, agora Paulo vai dizer assim, pois sabemos que Paulo, seus cooperadores e aqueles que tinham uma vida alinhada com a palavra, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos humanas,
eterna nos céus. Agora você tem um tabernáculo nos céus, como falando no livro de Hebreus, e Paulo está contrapondo com a casa terrestre desse nosso tabernáculo. Se essa casa se desfizer, nós temos um tabernáculo nos céus eterno, que não foi feito pelos homens. Segue o texto. E por isto, neste tabernáculo, gememos. Qual tabernáculo? O seu corpo. E aí envolve todo o ser humano. Desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Está falando da glorificação. Quando o Senhor voltar, o que vai acontecer com os mortos? Ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, o que vai acontecer? Seremos arrebatados. E aí, nós seremos transformados e revestidos com a nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, não podemos viver uma vida leviana agora. Precisamos estar vestidos com aquelas vestes de justiça que fala no Apocalipse 19 da noiva, em santidade. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, ou seja, não é que a gente quer morrer, mas nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, ou pela imortalidade. Então você está encontrando Paulo falando com tanta clareza de que você é um tabernáculo e que agora nós gememos por causa das crises com o mundo, das crises com o pecado, ou da lei do pecado em nossa carne. Gememos porque esse corpo da nossa carne, ele vai se degradando, se corrompendo. Gememos nas pontas dos pés, como ele vai dizer ao Romano, por causa da angústia da natureza, que nós estamos esperando sermos revestidos com a nossa habitação celestial. Mas ele usa esse termo tabernáculo. 2 Pedro capítulo 1, verso 13 e 14. Olhem mais uma vez como que os apóstolos tinham uma confissão baseado na escritura dos profetas do Velho Testamento, ou Antigo Testamento, e como eles interpretavam e davam o sentido exato da escritura. 2 Pedro capítulo 1, verso 13, diz assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o quê? O meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então eles lidavam com seu corpo e com a sua vida humana na compreensão de que eles eram individualmente um tabernáculo do qual Deus habitava. E é claro, assim como o tabernáculo tinha 3 compartimentos. Será que todos lembramos? Quais eram? Não começa assim. Qual é o mais importante? Então vamos para o mais importante. Lucão, Santo dos Santos, lugar santo e o átrio exterior. Assim também, disse Paulo em 1 Tessalonicenses 5,23, que temos espírito, alma e corpo, ou átrio exterior. Que coisa maravilhosa, que se a gente for entrar mais a fundo, você vai encontrar tanta riqueza e nós vamos poder compreender um pouco mais da obra de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes nós não temos essa compreensão porque não estudamos as Escrituras na dependência do Espírito Santo e também não entendemos ou não procuramos entender a responsabilidade espiritual que nós temos como igreja, coletivamente, como cristão também, como membro do corpo, para esse tempo que nós estamos vivendo. Porque se a gente for leal às Escrituras, de que tudo que Deus semeou lá no princípio, aquilo foi crescendo, agora nós chegamos ao fim, ou ao tempo do fim, nós temos uma responsabilidade em nossa geração. Por isso que não se trata simplesmente de congregar, de reunir, não.
mas tem uma responsabilidade com o clímax ou a concretização da obra de Deus nesse tempo que atrairá a volta do nosso Senhor. Disse Pedro que nós podemos retardar ou acelerar o retorno do nosso Senhor, o dia do nosso Senhor, se nós não entendermos ou se compreendermos a nossa responsabilidade com o tempo que nós estamos vivendo. Então nós não podemos viver de qualquer maneira. Aos Coríntios, Paulo falou assim: vocês não sabem que são o templo do Espírito Santo? Se alguém destruir o templo de Deus, o que ia acontecer? Deus o destruirá. Olha que sentença e advertência tão dura. Se alguém começar a destruir a casa que você está construindo, você vai ficar de braço cruzado? Você vai tomar providência. Você vai reivindicar os direitos da sua casa. Agora o cristão acha que ele pode viver uma vida de qualquer maneira? Não. Se você é uma pedra viva, como disse Pedro, desse edifício, se você não cumprir a parte da sua responsabilidade, você atrairá a disciplina de Deus, porque uma vez que você prejudica a obra de Deus na sua casa, você atrai também a disciplina do Senhor sobre a sua vida. Então você não pode viver de qualquer maneira. Por isso que ele vai falar em 2 Coríntios 5,10, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo e que cada um de nós daremos conta em relação ao que tivemos feito por meio do nosso corpo. Ou seja, o tempo que nós estamos vivendo aqui é para cooperarmos com a edificação do edifício de Deus, do templo de Deus. E que nós não podemos viver uma vida leviana de qualquer maneira, porque cada um individualmente é esse templo e coletivamente somos a morada de Deus. Então Deus espera que nós tenhamos responsabilidade. Nós tomamos como ponto de partida Êxodo 25, falando do tabernáculo, mas no capítulo 19 de Êxodo, o Senhor mostra que tirou eles do Egito, trouxe eles como asa de águia, e disse que queria que eles fossem um reino de sacerdotes. Ou seja, ele quer um tabernáculo para ele habitar, mas também para a gente exercitar o sacerdócio espiritual. E Pedro vai falar disso em 1 de Pedro capítulo 2, de que nós somos sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido como propriedade peculiar do Senhor, para oferecermos, agora sim, os verdadeiros sacrifícios e dádivas, e anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino da sua luz. Ou seja, precisamos ser esse tabernáculo no Espírito Santo e ao mesmo tempo sacerdotes, reis e sacerdotes, para ministrarmos, para enriquecer esse tabernáculo com os dons e talentos que o Senhor já entregou a todos nós. Você se lembra quando o Senhor tirou o povo dele do Egito? O povo do Egito teve que enriquecer o povo de Israel. Então ele entregou ouros, pedras preciosas, vasos, porque quando Deus disse que queria um tabernáculo, e o primeiro objeto, elemento, material era o ouro, ele já tinha dado esse ouro para o povo de Deus, com as dádivas que eles receberam do Egito e com aquilo que ele entesourou também na natureza. Ou seja, isso significa que quando você nasceu de novo, o Senhor depositou em você talentos e dons. Quando nós fomos revestidos com o Espírito Santo, nós também recebemos dons espirituais para podermos servir. Agora ele espera que nós venhamos pagar o preço, nos consagrar, nos dedicar, nos santificar, para podermos entesourar e enriquecer esse tabernáculo com o nosso serviço. Lembra do que o Senhor reclamou e falou para a igreja em Laodiceia? Você tem fama de que é rica e não precisa de nada, mas não sabe que você é cega, pobre, nu e miserável. E ele fala: eu te aconselho que de mim você compre. O quê? Ele vai falar ali. O ouro você tem que comprar. Lá para o tabernáculo, primeiro material é ouro. Ele já deu, que é a natureza do seu filho, a natureza de Deus,
e as dádivas que ele nos deu do Espírito Santo. Mas você tem que comprar, você tem que buscar. Recebemos por graça a salvação, a nova natureza, mas os serviços são um processo que precisamos amadurecer. Compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. O que mais? Colírio para curar sua cegueira e você possa ver. Vestes brancas para não aparecer a sua nudez. A salvação é pela graça, mas o progresso requer de nós consagração, dedicação. É a graça que faz. Quando nós nos unimos a ela e obedecemos aqueles impulsos que o Espírito Santo dá em nós, é ele que nos capacita. Como disse Paulo, ele era o menor dos apóstolos, mas trabalhou mais do que todos eles. Depois ele interpreta isso, não eu, mas sim a graça de Deus. É a graça, mas se você não se unir pela graça e se esforçar pela graça, como Paulo diz que ele se esforçava na graça, você vai enterrar os seus talentos, os seus dons. Não teremos a casa edificada naquela parte que você deve fazer e você tem uma responsabilidade que o outro não tem. Então vai ser negligente e vai ter disciplina, e a casa vai ter prejuízo. Então Deus espera que nós possamos ver. Por isso que é tão importante a gente ver que cada um dos cristãos, dos filhos de Deus, nessa questão da tipologia, ele é um tabernáculo. Mas nós temos o terceiro aspecto. O primeiro é o nosso Senhor, o segundo é cada cristão, filho de Deus, e o terceiro é a igreja. É o aspecto corporativo. Nós vamos ver Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Que diz assim: nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, em Cristo, também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Está vendo? Lembra que o Senhor falou para Moisés? Farão para mim um tabernáculo, porque Deus queria morar, queria que fosse morada. Agora Paulo está dando o sentido real do cumprimento daquela tipologia. Cristo é o tabernáculo, e cada um que nasceu dele pelo Espírito Santo se torna um tabernáculo onde o Espírito Santo habita, e agora juntos formamos essa morada de Deus no Espírito Santo. Por isso que precisamos andar juntos, congregar juntos, nos mover juntos. Precisamos nos portar como membros do corpo, como ele diz, bem ajustado, não isolado, não individualmente, mas corporativamente. Nós podemos crescer para ser o santuário. Deus quer essa casa para habitar. Nele também vocês estão sendo edificados. Imagine se passar anos após anos e a gente não avançar nessa edificação e continuarmos pedras soltas, cada um vivendo a sua vida medíocre. Nós vamos atrasar a obra do Senhor. O Senhor vai ter que contar com outras pessoas, outros membros. E naquele dia, temos que ouvir do Senhor, servo preguiçoso e mau, porque negligenciamos a nossa responsabilidade. Mas Ele espera que sejamos operantes na casa do Senhor. Então esses três aspectos por hoje, para considerarmos e aumentar o nosso senso de responsabilidade, de compromisso, de consagração, de santificação, para podermos viver uma vida digna do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Que pena que muitos têm uma visão muito míope, pequena, dessa questão do chamamento para ser morada de Deus. Ainda encontramos pessoas falando, eu vou à igreja. Lá naquela igreja, se referindo a um templo, a um prédio. E muitas das vezes não discerne que
Nós podemos ter um local de reunião, podemos ter um prédio, pode colocar uma identificação, como encontrei em São Paulo, Lar dos Cristãos. Eu achei um termo tão educado e tão equilibrado. Local de reunião, pode, mas você chamar de igreja e colocar um outro nome é uma afronta ao Senhor, porque a igreja, na verdade, é Cristo no seu povo. É o corpo de Cristo. Você se lembra quando Saulo assolava a igreja, perseguia, ele, no caminho de Damasco, o Senhor se revelou a ele, caiu por terra, e o Senhor faz uma pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. Então, ele está dizendo que aquele povo está unido com ele, do qual ele é a cabeça, e eles são membros, e que o Senhor habita. Agora eles são um tabernáculo vivo. E ele fala: você me persegue. Quer dizer que a casa de Deus é Cristo. Só que agora em nós é esse Cristo corporativo. Como nós vamos reduzir o nosso Senhor a um prédio de tijolo, cimento, ferro? E aí vem essa dicotomia de que domingo nós vamos lá, mas o restante da semana cada um vive a sua vida descomprometido dessa responsabilidade da habitação do Senhor. Não, irmãos. Nós somos, pela graça de Deus, esse lugar santo. Amém. Todo lugar é santo onde estivermos, porque o santo habita em nós, que é o Filho de Deus. Amém. E agora temos essa responsabilidade de sermos um reino de sacerdotes. Então, se você trabalha no Uber, deveria considerar: eu sou um sacerdote, de alguma forma, disfarçado de Uber. Se você é um contador, você é um sacerdote ministrando a Deus enquanto você trabalha na sua empresa. E assim todos nós na nossa profissão, você está na sua loja, você está ministrando ao Senhor enquanto você trabalha. Seja responsável na sociedade, na sua profissão, nos estudos, na educação dos filhos, seja o que for, você só não pode esquecer de uma coisa: você está prestando um culto a Deus, não só quando estamos congregados como casa de Deus, mas também quando nós estamos vivendo a nossa vida como um estilo de adoração ininterrupta, em todo o tempo. Ali estamos servindo ao Senhor. E assim como no tabernáculo você tem a Shekinah de Deus, no Santíssimo, o Senhor diz agora que somos a luz do mundo. Ele espera que a glória de Deus no nosso espírito possa passar pelo santo lugar e chegar ao átrio exterior. As pessoas possam ver Cristo em nós, em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver. Com essa consciência de que somos morada de Deus, não vamos levar uma vida de qualquer maneira. Nossa relação não será de qualquer maneira. Nosso casamento, nosso noivado, nossa profissão, seja o que for. Sede santos, porque eu sou santo. E aí, disse Paulo, para a gente não entristecer o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós. Quando isso acontece? Quando esquecemos, como os coríntios, de que somos morada de Deus e vivemos uma vida de qualquer maneira. Falamos, olhamos, vestimos, lidamos com as coisas de qualquer maneira. E aí podemos tomar forma do mundo. E se formos religiosos, aí depois nós vamos reunir no final de semana. Ah, Senhor, agora eu estou na sua presença. Tá, e o restante da semana você estava onde? Quantas vezes se ora, Senhor, nós entramos na sua presença agora? Agora? O véu do tempo foi rasgado lá 2.000 anos atrás. Onde você estava? Devemos viver essa vida ininterrupta com o nosso Senhor. Tudo que fizermos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, o Senhor deve ter o primeiro lugar. Então, amados, farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês, e vocês serem a minha morada. O Senhor espera que nós venhamos compreender essas coisas, que por mais que sejamos fracos, e por mais que tivemos problema no passado,
com a velha vida pregressa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Ele pega pessoas indignas, pecadoras e fracas, purifica no sangue, pelo sangue. Regenera, salva, e agora o Espírito Santo vem habitar. E ele está ampliando a vida do seu Filho na vida de cada um de nós. No começo, nós revelamos mais o ato exterior, com a nossa natureza, a nossa percepção, nossas opiniões, nossa vida carnal, muitas das vezes. Mas ele espera que sejamos cheios do Espírito Santo. E no lugar de viver pelas sensações do nosso corpo, os nossos talentos, os órgãos, nós possamos amadurecer e passar a viver pelo Espírito. Andai no Espírito e jamais cumprireis as obras da carne, as inclinações da carne, a concupiscência da carne. Ele espera que sejamos cheios do Espírito Santo. Então a vida que está no Espírito de cada um, que é a vida do Filho de Deus, vai dominando todo o nosso ser. E quando as pessoas nos verem, encontrar o santuário de Deus. Se cada um de nós avançarmos na revelação do Senhor, de que somos habitação, quando a igreja se reúne, nós vamos encontrar então o templo vivo de Deus. E quando as pessoas visitarem a igreja, falar: meu Deus, como disse Paulo, Deus está nesse lugar. Porque os desígnios, pensamentos dos corações dos homens estão sendo revelados. Então que o Senhor possa realmente ampliar essa visão, essa revelação em nós, e que possamos viver como esse templo de Deus, tanto individual como coletivamente. E o Senhor ter toda a glória, habitando em nós, vivendo em nós, e ter um reino de sacerdotes que possamos cumprir a nossa responsabilidade nesse tempo que nós estamos vivendo. Será que nos lembramos pelo menos 3 aspectos do tabernáculo no Novo Testamento, ou a aplicação do Novo Testamento? O primeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo é cada cristão. E o terceiro é o coletivo, o corpo de Cristo. Que o Senhor possa abrir cada vez mais e nos aprofundar na visão da sua palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor deixou a tua palavra de maneira tão limpa, tão clara, tão cuidadosa, com tanta riqueza de detalhes. E nós rogamos o Senhor que nos dê graça de ter visão espiritual, espírito de sabedoria e revelação, e que ao vermos as maravilhas da tua palavra, nós sejamos impactados, encorajados, transformados, fortalecidos, para vivermos conforme a palavra do Senhor. Nós realmente queremos amadurecer e sermos juntos esse santuário, para que o Senhor habite e possa cumprir tudo aquilo que espera de nós nesse tempo, a sua plenitude no seu corpo. Nos ajude nesse tempo, ó Deus, a cooperar, cada um com seu dom, com seus talentos, a entesourar a tua casa, a enriquecer, embelezar a tua casa nesses dias. Queremos realmente, ó Deus, amar o Senhor de todo o nosso coração. Amém. E fazer o melhor para ti, para que o Senhor possa ter toda a glória através de nós. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.